Olá, queridos, mais uma vez aqui no nosso canal Até Que Ele Venha, certo, meus jovens? E hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre mulher samaritana, certo? Evangelho escrito por João, capítulo 4 e versículo 20. Um dia Jesus se encontra com essa mulher samaritana e a conversa dele gera algumas das afirmações mais impactantes do livro de João, certo? E nós vamos começar aqui lendo um trecho do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, onde ela faz uma afirmação para Jesus. João 4:20 nos diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É extraordinária, essa conversa é extraordinária. E nos leva à seguinte pergunta, e a pergunta que eu vou tentar responder nesse vídeo aqui, certo? Por que foi que Jesus se manifestou afinal? Isso do ponto de vista bíblico. Por que é que Jesus aparece na história da humanidade? O que ele veio fazer? Dentre tudo que se diz que ele veio fazer, a gente vai tentar apontar uma das respostas, porque nós não temos uma única resposta para essa pergunta, mas nós temos algumas respostas que nós já deveríamos ter encontrado para elas a razão, certo? Jesus aparece na história da humanidade, E antes de Jesus aparecer, existiam profecias que falavam de um momento em que um grande homem de Deus viria e ele restauraria todas as coisas. Jesus é esse homem. Jesus é o homem do qual as profecias falavam. Os profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, principalmente Isaías. Isaías tem um monte de profecia sobre Jesus. Falavam da vinda de um homem enviado por Deus. E esse homem viria restaurar todas as coisas. Mas o que ele viria restaurar? Existe uma expressão bíblica que Jesus utilizou muito. Ele disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Certo, mas essas ovelhas estavam perdidas de quê? Do que foi que elas se perderam? Esse tipo de pergunta tem que ser respondida e nós vamos tentar. Existe uma profecia em particular que vai me ajudar aqui nessa noite a entender um dos propósitos por trás da manifestação de Jesus na história, por trás do aparecimento de Jesus. De maneira bem simples, porque quando eu criei esse canal, o propósito foi descomplicar as coisas, não torná-las mais complicadas, Já basta os teólogos para complicar nossa vida. Aqui nós tentamos usar a linguagem mais simples possível. Então, para responder desde já a pergunta, e a gente vai já para a referência bíblica, porque tem que ter uma referência bíblica que apoie a nossa resposta. Jesus se manifesta na história da humanidade para restituir a nossa espiritualidade, certo? E eu vou usar uma profecia aqui para você entender o que eu estou chamando de espiritualidade. Isaías capítulo 9, versículo 2, tem uma profecia sobre Jesus lá, que diz assim, o profeta Isaías diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz.
Tu multiplicaste este povo e a alegria lhes aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Isso é uma profecia. Isaías está dizendo que existia na terra um povo que estava em trevas. Vamos entender a imagem, tá, galera? Porque como é uma profecia, a profecia ela tá usando uma imagem para descrever uma realidade. Qual é a realidade que a profecia está tentando descrever? A falta de espiritualidade do povo de Israel, certo? Para falar da falta de espiritualidade, a Bíblia se valeu da linguagem eles estavam em trevas, certo? Quem está em trevas, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da Escritura, porque a Bíblia ela é um livro que trabalha com a dicotomia, certo? O que é a dicotomia? É a ideia de ideias opostas, certo? Luz e trevas, bem e mal. Você encontra um monte de textos na Bíblia que abordam essa ideia de dicotomia. Aqui, estar em trevas significa estar com a sua capacidade espiritual desativada, desligada, inativa, inexistente. Quem está em trevas não tem capacidade espiritual, certo? É isso que esse texto está querendo dizer. E aí você pode se perguntar muito rapidamente, mas o que raio é capacidade espiritual? A capacidade espiritual é a capacidade que todo homem tem de se relacionar com as coisas espirituais, com os seres espirituais, com o mundo espiritual. E aí, se você não acredita em espiritualidade, isso aí é outro debate. Mas eu creio que todo mundo que está nesse canal aqui tem algum interesse pela espiritualidade, certo? Existe um mundo espiritual, existem seres espirituais. Quando eu consigo me relacionar com este mundo espiritual, com estes seres espirituais, então a minha vida espiritual está ativa. De outra sorte, se eu não consigo me relacionar com seres espirituais, e aí, meu amigo, tem um bocado de coisas que são seres espirituais, né? Anjos, espíritos, potestades, enfim. Se você não consegue se relacionar com o mundo espiritual, a tua vida espiritual ela é inexistente. Ela está desativada. Esta capacidade está desativada em você, certo? Por que Jesus se manifestou então? Para reativar ou para ativar esta capacidade que estava desativada. As pessoas estavam em trevas. Aí o que a profecia diz? E resplandeceu uma luz sobre eles. Qual é a luz que resplandece sobre as pessoas que estavam em trevas? É Jesus, cara. O Novo Testamento fala disso direto. E tem um texto muito significativo que você tem que ler. João capítulo 1. João capítulo 1 e versículo 7 diz assim: Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ele era a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Esse é o título que está sobre Jesus, do qual eu mais gosto. A Bíblia chama Jesus aqui de a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. O momento em que Jesus se manifesta sobre a vida de uma pessoa é o momento da restituição da espiritualidade dessa pessoa. Entenda, eu estou te dizendo que Jesus veio a este mundo para te tornar uma pessoa espiritual, não uma pessoa religiosa. Ah, Roberto, por que tu colocou o termo religião no meio? Porque muito tristemente, o que nós mais detectamos no nosso tempo são as pessoas indo às igrejas e não se tornando pessoas espirituais, mas se tornando pessoas religiosas. E existe uma diferença, meu amigo, gigantesca entre ser uma pessoa espiritual e ser uma pessoa religiosa. Existe uma diferença muito grande entre religião, religiosidade
e espiritualidade. Jesus não aparece na história do mundo para tornar as pessoas religiosas. Jesus aparece no mundo para tornar as pessoas espirituais, para restituir a capacidade que o ser humano tem de se relacionar com o mundo invisível, de falar com Deus, de ter acesso a coisas espirituais. Jesus veio restituir isso, cara. Só que o dado que nós temos é que existe uma multidão de pessoas que frequentam as igrejas e elas não se tornam espirituais, elas se tornam religiosas. Eu vou gravar um vídeo aqui só para a gente fazer a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Qual é o dano de uma pessoa que está dentro de uma igreja e ao invés dela ter ativa a sua espiritualidade e tudo que implica essa espiritualidade, ela se torna religiosa. A maioria das pessoas da nossa geração que frequentam igrejas, e eu falo isso com muita tristeza, elas são religiosas. E aí a gente vai ter que fazer um vídeo só para falar de gente religiosa. Mas uma das marcas da religião, a religião, ela tem pelo menos 4 características muito sérias. Toda religião, ela tem o seu lugar de culto, ela tem uma forte cadeia de hierarquia, ela tem uma supervalorização de rituais e ela tem uma forte defesa institucional. Toda religião, ela tem pelo menos essas 4 características. Eles supervalorizam hierarquias, né? Olha, esse aqui é o pastor, aquele ali é o presidente da igreja, aquele ali é não sei... Isso deve ser papo de religioso. Para quem é espiritual, isso não interessa. Essa titularidade não interessa no mundo espiritual. E eu sempre digo isso, uma vez eu comentava com alguns irmãos, que frequentemente você vê pessoas que crescem do ponto de vista religioso, mas não crescem do ponto de vista espiritual. Crescem na cadeia hierárquica dentro da igreja, mas a sua espiritualidade não acompanha seu crescimento institucional. E aí é sério. E o texto que nós lemos, Jesus conversa com a samaritana e Jesus combate na samaritana uma característica religiosa dela. Ela diz para Jesus assim: olha, Jesus, eu vejo que tu és profeta. Eu vou te falar uma coisa. Os nossos pais adoravam neste monte, mas os judeus dizem que tem que ser lá em Jerusalém. Ela quer que Jesus se posicione, né? Ela quer que Jesus dê uma resposta para ela de onde é o lugar correto da adoração. E Jesus tira o cavalinho dela da chuva. Jesus diz assim: olha, mulher, nem em Jerusalém e nem neste monte, pois Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso é espiritualidade. O que Jesus está ensinando para ela é espiritualidade. O que ela conhece é religiosidade. Ela quer que Jesus indique para ela um lugar sagrado onde Deus se manifesta. E aí tem uma discussão muito séria agora na internet sobre esse período de pandemia aí. Abre ou não abre os cultos? Abre ou não abre os templos? Irmão, para que você quer templo? Ah, porque o templo é o lugar onde o poder de Deus... Não. O texto da samaritana diz que não. O texto da samaritana diz que Jesus aboliu a ideia de que existe um lugar sagrado onde Deus se manifesta. Quando Jesus diz à samaritana, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito, Jesus está dizendo que é possível adorar a Deus de qualquer lugar. Isso é espiritualidade. Isso é característica de pessoa espiritual. O espiritual entende que onde ele estiver, ele tem acesso ao mundo invisível, ao mundo espiritual. O religioso precisa de templo. O religioso precisa que alguém diga para ele: é este o lugar. É aqui que as coisas acontecem. E Jesus acabou com isso, cara. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, mas eu queria fazer essa reflexão com vocês. Eu vou gravar um próximo vídeo só pra gente descascar religião e espiritualidade. Certo, queridos? Mas desde já, que Deus te abençoe, que esse vídeo te edifique, que você tenha ouvido coisas aqui que te ajudem. Certo, meu caro? Muito obrigado. Querido, deixa o like no vídeo.
certo? Se você assiste pelo Facebook, mas entre no YouTube, deixa o likezinho, porque o YouTube me manda mensagens e eles querem o like para a plataforma entender que o vídeo está chegando nas pessoas, certo? Que as pessoas estão assistindo. Então deixa o like no vídeo, certo? Eu sou Roberto Leão, esse aqui é o nosso canal, até que ele venha. Um abraço.